Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde vocês estão. Eu espero que todo mundo tenha passado bem os últimos meses. Finalmente chegou outubro e o estado de emergência aqui no Japão foi eliminado. Bom, em partes, né? O primeiro-ministro falou que não queria mais nenhuma restrição, qualquer que fosse. Lógico, né, eles ainda recomendam usar máscara e manter um pouco de distância, mas falaram que o estado de emergência já estava completamente suspenso. O primeiro-ministro falou que todas as medidas restritivas estariam eliminadas, né, na opinião dele. É isso que ele desejava. Só que não é assim, não é certeza absoluta, porque depende de cada governador, de cada província, né? Eles podem ainda manter algumas restrições, manter algumas regras, né? E então é meio que uma briga, né? O primeiro-ministro quer que libere tudo de uma vez, porque a economia não pode parar, essas coisas todas, né? E os governadores têm um pouco mais de responsabilidade em cima de cada província, né? Nenhum quer ganhar a má reputação de ser a pior província durante a pandemia, né? E vocês vão ver muita gente na internet, aqui no Japão mesmo, falando que os casos todos estão caindo, está tudo melhorando. Não é bem o caso. Vamos por partes, né? Olha só, vocês devem saber que teve um grande aumento de casos por causa das Olimpíadas e do feriadão de verão, né, em que o pessoal saiu para passear, viajou para todos os lugares, teve aquele show, um evento enorme, né, do Nami Monogatari, né, aqui perto do aeroporto internacional, né, novo. E, aliás, é onde fica o Cóstico, né? Um monte de brasileiro vai naquela praia justamente por causa do Cóstico que fica logo do lado. Aproveita e molha os pés lá, né? Tô... Então, todos esses eventos que tiveram nesse último verão, incluindo as Olimpíadas, né, deu aquela sensação para o povo de que estava tudo melhorando, afinal as vacinas já estavam aí, então não precisava mais se preocupar tanto. Deu no que deu, né? A explosão de casos, um monte de gente culpando as Olimpíadas, não devia ter sido cancelado. Não adianta reclamar depois, né? Então, o que acontece agora é que está realmente tendo uma redução de casos se comparado com essa explosão de casos que teve no verão. Se a gente vê que na última contagem deu 40 mortos por causa da pandemia, lógico que é muito menor do que os 500, 400 casos do verão, né, só em mortos. Só que ainda está um pouco maior do que antes da liberação por causa das Olimpíadas e do feriadão de verão, né? Quer dizer, se a gente corta esse período em que teve a explosão de casos, se a gente mantém uma linha contínua dos casos que tinham antes e os que tem agora, não houve nenhuma queda. Teve até um acréscimo de casos, né? Mas o que difere? As vítimas, né, as pessoas que estão sendo internadas, na grande maioria são não vacinados e gente jovem. Então, esperava-se que o número de mortos também fosse muito menor. E, infelizmente, isso não está acontecendo, né? Os mortos estão se mantendo, mesmo que as vítimas agora sejam mais jovens. Não é mais gente de 60 anos, 80 para cima, né? Porque essa população já está completamente vacinada. Lógico que tem alguns que, mesmo recebendo a segunda dose, ainda tiveram a Covid e acabaram falecendo. Mas é um pessoal que estava realmente bem debilitado, né? O organismo já não está assim 100% igual na juventude. E um fato interessante que eu andei pesquisando, né? Entre os 18 e os 60 anos de idade, o metabolismo da gente está sempre num nível estável. Então, se você é gordo, bem, né? Vamos usar uns termos mais simpáticos. Se você tem sobrepeso,
ou se você não tem uma disposição física boa o suficiente, mas você ainda está abaixo dos 60 anos, não, você não pode culpar o seu metabolismo. A culpa não é do seu metabolismo, porque ele é igual de um jovem de 18 anos. É o jeito que você usa ou deixa de usar o seu corpo que te traz os problemas físicos, né? De saúde principalmente. Diabetes, essas coisas, sobrepeso, tudo mais, né? Não depende assim da idade, depende mais dos seus hábitos, né? O que você come, o que você deixa de comer, ou se você faz ou não exercícios, e principalmente, né, se você não abusa muito da atividade física sem uma alimentação adequada. Se você tem uma alimentação adequada, então você pode se exercitar bastante, que o seu corpo vai reagir de acordo, vai te dar em retorno um físico muito bom, né? Assim, malhadão mesmo, né? Ou malhadona mesmo. Eu sempre lembrando que estou incluindo os dois gêneros, tá? Não, aqui não tem separação. Então, voltando para a batata quente aqui. Teve a explosão de casos, né? E se vocês repararem, com a explosão de casos adoentados e vítimas fatais, também acompanhou a curva, a oferta de empregos. Como eu falei nos vídeos anteriores, né? Acho que 2 vídeos anteriores eu comentei isso, que não são novas vagas de emprego que estavam aparecendo. Eram justamente as pessoas... porque algumas pessoas ficavam doentes e tinham de abandonar ou ficar em descanso, né, evitando o serviço por causa da pandemia. Então as firmas estavam repondo esse pessoal, né? Assim, muitos conseguiram só contratos temporários. E é por isso que no vídeo anterior eu falei para vocês darem uma boa atenção no contrato, para ver se, assim, se ele não é temporário, se ele não... Assim, as cláusulas, né? De repente você pensa que está firme, assim, bem assegurado no serviço, mas de uma hora para outra você é dispensado sem direito nenhum. Está tudo no contrato. Se você assinou, infelizmente você concordou com ele. Se alguém te prometeu, assina aí que depois a gente vai fazer tudo diferente, assim, assado, você precisa ter uma gravação comprovando que te prometeram isso. Se você não tiver nenhuma gravação, nenhuma testemunha, então vale o que está no papel. Mesmo que tenham te prometido mundos e fundos. A palavra não vale nada se não tiver uma gravação e se no papel tiver escrito o contrário, né? É lógico que tem alguns casos em que apresentando um vídeo, uma gravação de áudio, em que a pessoa está lá insistentemente falando o contrato que você está assinando não vale tanto assim quanto o que eu estou te falando. Se você tiver essa gravação, aí você pode ganhar um processo trabalhista. Ou qualquer outro, né? Vai saber que casos você pode levar para um advogado. Mas não confia num advogado que simplesmente fala assina aí que a gente vai ganhar a sua causa. Não é bem assim. Se o advogado não viu as suas provas, as suas evidências, ele não pode te prometer isso, né? Tenha cuidado, né? E conversa muito com o advogado antes de assinar o contrato. Então, o caso dos empregos, né? As vagas que... Ainda está tendo algumas, tá? Caiu muito. Se a gente vê os grupos de Facebook em que estavam aparecendo os anúncios, era sempre coisa assim de... Nem precisa de saber o idioma. Vem que você vai ganhar 1.500, 2.000 ienes a hora. Isso daí... mas sempre começando o anúncio com urgente, né? Isso daí era praxe há algumas semanas atrás. De repente o urgente começou a sumir dos anúncios. E aí o que sumiu logo em seguida foi não precisa saber o idioma. Isso daí também sumiu. Agora não Nihongo médio, Nihongo de conversação do dia a dia, de conversação avançada, começou a aparecer isso, né? Não tem mais emprego para quem não sabe falar o idioma.
Vocês reparam, à medida que tem uma oferta maior do que a procura, né, aí eles aumentam ou diminuem as comodidades, né? No começo, enquanto estava todo mundo ficando adoentado e faltando gente para trabalhar, né, um monte de fábrica parando porque não tinha gente para ajudar na linha de produção, aí era, não precisa saber o idioma, a gente está te pagando um monte, você não precisa nada, né? Não precisa nem ser humano, pode simplesmente vem, mesmo se for um obaquê, vem trabalhar que a gente está precisando, a gente vai te pagar mundos e fundos, não precisa nem saber o idioma. Tá, isso daí foi quando eles estavam desesperados. Aí o pessoal que estava doente começou a retornar para a linha de serviço, né? E ainda tem alguns casos aparecendo aqui e ali, então eles queriam uma reserva, né? Que o banco de reserva ficasse cheio, para caso alguém adoecer, já tem alguém para colocar no lugar. Tá, mas à medida que o número de gente disponível estava aumentando, aí eles foram diminuindo as regalias, né? De repente começou precisa saber um pouquinho de japonês, né? Coisa básica, só o saber cumprimentar tá bom. Aí depois, conversação do dia a dia, né? Normal. Sabendo se virar para achar o banheiro, pelo menos. Tá, e dali um pouco mudou para... Não, a gente quer a conversação média. Coisa básica, né? Acho que todo mundo consegue. Tá no Japão, né? Deve saber japonês. Aí depois, não, a gente só quer se for conversação avançada. Aí é fogo, né? Você precisa saber os termos técnicos que alguém assim de conversação do dia a dia não consegue. E agora já estão começando a exigir alguns níveis de Nihongo mais avançados, né? Por quê? Porque tem muita gente se oferecendo para as vagas. O salário ainda é bom, tá? Mas daqui a pouco o ordenado, assim, a hora, o pagamento por hora vai diminuir também, né? E para vocês terem uma ideia, aqueles serviços que eram ruins mesmo, tipo esvaziar container, paga 3 mil ienes por container esvaziado. Só que eles não contam que para esvaziar um container você leva umas 5 ou 6 horas, né? Então, não é uma boa. E ainda esse tipo de serviço não tem mais vaga sendo oferecida, né? Tem um monte de gente que não sabe falar nada do idioma que só consegue pegar esse tipo de serviço. Então esse daí já sumiu das ofertas. Tá, acho que 60% da população já está com a segunda dose da vacina tomada. No meu serviço, lá onde eu trabalho só com japoneses, né, nesse meu segundo serviço, eu diria que 25% do pessoal ainda não está vacinado, os jovens, né, assim, abaixo de 40 anos. Por um motivo ou outro, eles perderam o prazo para se vacinar assim rápido, né? Deixaram para depois, pensando, a gente é jovem, não tem tanta necessidade. Ou, a vacinação começou agora, então vamos deixar para quem está mais desesperado. Daqui a pouco vai ter um monte de vacina e a gente não vai nem precisar sair procurando, eles vão vir até a gente para vacinar. Não foi isso que aconteceu, né? A vacina ainda está com alta demanda no mundo inteiro. E o Japão, infelizmente, não correu atrás de comprar um monte porque achavam que iam desenvolver a própria vacina. Made in Japan mesmo, né? Desde o desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento, produção, tudo made in Japan. Infelizmente não deu certo, então eles tiveram de correr e comprar de outros países, né? Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Então, né? Os serviços, as ofertas de emprego tá com um pouco de queda agora ou estão exigindo bastante que a pessoa saiba o idioma. Eu acho que logo isso pode mudar
da mesma maneira que mudou no verão. Por quê? Vocês veem, né, 60% da população com a segunda dose. Primeira dose praticamente não conta, porque você pode ficar doente ainda, né? O seu corpo ainda não criou anticorpos, resistência suficiente para enfrentar o vírus de verdade, o vírus verdadeiro. Depois da segunda dose, você tem que esperar 2 semanas para ter assim, a noção de que você está realmente protegido. Antes disso, é perigoso. E para piorar, o Delta, né? A variante Delta, ela pode infectar pessoas vacinadas e ser transmitidas por essas pessoas da mesma maneira. Apesar de que a vacina vai evitar que a pessoa desenvolva sintomas graves ou a morte, né? Não é 100%, mas diminui muito as chances da pessoa ter complicações por causa do coronavírus se tiver com a segunda dose em dia, depois de 2 semanas. Então, só que, por exemplo, eu estou vacinado, né? Segunda dose, já faz 2 meses. 2 meses que eu e meu filho estamos vacinados da segunda dose. Então, tomando o meu exemplo, né? Se eu entro em contato com alguém que está contaminado, eu pego o vírus, se for o Delta, eu também vou transmitir para outras pessoas, apesar de eu não ficar assim gravemente doente, talvez eu não fique nem um pouco doente, e lógico, né, dificilmente eu vou morrer, eu não tenho nenhuma comorbidade, não tenho idade tão avançada assim, então eu estou relativamente bem protegido. Só que outras pessoas com quem eu entrei em contato não vão estar protegidas, e essas pessoas podem sofrer as consequências graves. Que nem, né, os jovens, né, dessa minha outra firma. Se eu contamino um deles, eles podem morrer, eles podem ficar com sequelas graves, talvez não consigam trabalhar para o resto da vida, se sobreviverem, vai saber. Tem chance, né? Eu não quero ter isso na minha consciência, então eu estou tomando cuidado ainda, usando máscara e tudo mais. Mas veja bem, o que acontece? Se acontece isso antes de toda a população ser vacinada, e olha que a previsão é de vacinar com a segunda dose 75% da população até o mês que vem, mês 11, agora é 60%, até o mês que vem 75%, então ainda sobram 25% da população que ainda não foi vacinada, gente jovem, né? Entre 18 e 40 anos. É justamente o pessoal que estava achando que não pegava nada de grave, né, em não se vacinar assim tão cedo. Não tinham pressa. Mas a cada nova variante, né, tudo pode mudar. Vai saber se a próxima variante que surgir não é mais mortal ou mais contagiosa, ou talvez até anule a imunidade de quem já se vacinou. Pode ser, né? De repente todo mundo vai precisar de umas outras 3 ou 4 doses de outra vacina nova. É possível. Então, por isso que eu recomendo a ninguém, né? Assim, recomendo que ninguém fique saindo muito e se contaminando assim, pensando, o pior já passou. Não, o pior pode vir ainda. Até genocida fica falando que sempre pode piorar, né? Se até o genocida fala isso, quer dizer que não tem como negar. Bom, voltando para o caso dos empregos, eu acho que no final do ano, mês 11, mês 12, que vai ser inverno aqui no Japão, e com 15 ou 20% da população ainda não vacinada com a segunda dose, né? É muita gente, né? E gente jovem, justamente nessa faixa etária de entre 18 e 40 anos, que está nas fábricas agora. Todos aqueles ótimos empregos que pagam muito bem, tem muitas horas extras, é serviço leve. Ninguém solta esses empregos. Ninguém é louco de sair de um emprego desse, sem mais nem menos, se não tiver outra pessoa para entrar no lugar. Normalmente é um conhecido, eu estou segurando sua vaga aqui, eu vou sair, você já entra no meu lugar, não fica
nem um minuto com a vaga aberta, né? E isso não aconteceu nessa pandemia, justamente porque o pessoal estava adoecendo na linha de montagem e de uma hora para outra algumas pessoas sumiam da fábrica, tinha de repor. Por isso que os anúncios super generosos na mídia, né? Então, eu acho que isso pode se repetir nesse final de ano. Tem muita gente que não quer tomar a vacina, por incrível que pareça. E eu ouvi até aquele caso do japonês, né? Eu falei no vídeo anterior, se eu não me engano. O cara achando que era... Bom, não deixa de ser mentira, tá? Mas acreditando naquela balela de que a vacina é para fazer a pessoa ficar doente em 10 anos. Meu, só fica doente dos próximos 10 anos quem estiver vivo nos próximos 10 anos. Se você não toma vacina, você tem uma boa chance de morrer se te pegar o vírus, né? Então, vamos correr esse risco de ficar doente nos próximos 10 anos, que é o melhor, né? Afinal, só não fica doente quem bateu as botas. Então, o caso é esse. O pessoal que não tiver vacinado nesse próximo inverno, em que todo mundo que foi vacinado, 75% da população, digamos, vai estar pensando, mais da metade, muito mais da metade da população já está vacinada, já não tem mais perigo. Vamos sair por aí, não lambendo corrimão aqui no Japão, mas lambendo a cara do sushi man, talvez? Né, para adaptar um pouco na geografia. Lógico, o japonês não tem essa de contato físico direto, mas, digamos, né, como uma piada, sair lambendo a cara do sushi man. Né? Desculpa, né? Tiozão do pavê. Bom, não é uma coisa para se dar risada, mas vamos tentar manter o clima um pouco leve, né? Vocês veem o inverno chegando, 75% da população achando que já não é mais perigoso, e ainda por cima tem esse pessoal negacionista que fica sendo ridicularizado, vai ser... Sabe, digamos assim, que eu estando vacinado e sendo um desses que não liga muito para os outros, vai falar, a pessoa é negacionista, que se vire. Né? Não é a minha opinião, tá? Na verdade, não é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que se preocupar com todo mundo, mesmo os negacionistas. Mas, infelizmente, eu não sou a maioria. Né? E a voz do povo é a voz de Deus. E o povo é, infelizmente, a maioria, 50% mais um. E se 75% da população tiver vacinada e achando que está na hora de todo mundo sair por aí levando a vida normal de antes da pandemia, não dá para parar, né? E aí, infelizmente, esses 15, 20% da população que ainda não tiveram tempo de ser vacinados, eu nem estou falando de negacionistas, hein? Negacionistas vai cair muito, vai ser 5%, no máximo 5%. Eu diria que 1 ou 2% seria mais realista, né? Pessoal que não quer se vacinar de jeito nenhum. Esses, infelizmente, vão sofrer muito. Só que o outro pessoal, digamos entre 10% e 19% que querem se vacinar, mas ainda não conseguiram, esses vão sofrer sem ter culpa no negócio. Né? Eles vão segurar uma batata quente que não é a deles. Né? Os negacionistas que, infelizmente, escolheram segurar essa batata quente, mas tem essa parcela da população que não teve tempo de se vacinar, eles vão sofrer também. E é justamente gente que está trabalhando agora, que está tentando levar a vida, está tentando sustentar a casa, os filhos, os parentes. Esse pessoal vai sofrer também, infelizmente, não tem como evitar. Porque vocês veem, nesse verão ainda era menos de 50% da população com a segunda dose vacinada. E foi aquela abertura de porteira, né? Todo mundo saiu e se aglomerou e foi visitar e sabe como é, né? O pessoal
acaba ficando bem próximo depois de muito tempo longe. E todo mundo sabia, menos de 50% da população vacinada. Né? Mesmo estando consciente de que ainda podia dar merda, o pessoal foi e deu merda. Né? E eu tô falando palavrão mesmo, e tô falando de coronavírus e morte, porque o meu canal não é monetizado, tá? Eu não me preocupo com esse negócio de monetização, porque eu nem tenho as horas visualizadas suficientes para requerer a monetização. Então, vai de boa. Desculpa aí quem se sentiu ofendido pelos poucos palavrões que eu falo, né? Eu andei vendo outros youtubers e eu realmente falo pouco palavrão. Talvez eu precise terminar um pouquinho para me adequar aos novos tempos. Bom, de uma forma ou de outra, bom, então, o caso é esse. Tem muita gente que vai sofrer as consequências sem ter culpa no cartório. E por causa disso vai ter aquela explosão de ofertas de emprego de novo. A não ser que as empreiteiras já estejam prevendo isso que eu estou falando, né? Porque não precisa muita coisa para chegar nessa conclusão, tá? Eu aqui sozinho, trabalhando em um lugar... Lá onde eu estou trabalhando, ninguém pegou coronavírus. Que eu fique sabendo, que eu esteja sabendo, ninguém pegou coronavírus. Talvez uma pessoa, eu desconfio que tá um pouco sumida do serviço, mas nem é alguém que eu tenha eu nem sei se eu vi a pessoa já nesse serviço. Simplesmente apareceu no quadro de avisos lá que a pessoa está assim, já faz algum tempo que não aparece e vai ficar algum tempo sem aparecer. Não sei se é férias, não sei se foi cuidar de algum assunto importante. Pode ser que esteja com coronavírus, não sei. Mas é só uma única pessoa no meio de mais de 60. Né? Então, as chances são baixas. Nesse lugar onde eu trabalho, nunca vi ninguém falando que pegou coronavírus ou que alguém tivesse doente. Né? Mesmo os clientes que aparecem lá, a maioria aposentado, não ouvi falar de nada, mas aqui ao redor, na região de Toyohashi, teve muitos casos, principalmente nesse verão, né? E então a gente chega na conclusão de que o vírus não está tão longe assim, né? De uma hora para outra pode pegar em alguém que a gente conhece. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eu sou completamente ignorante das relações pessoais, mas não teve, né, ninguém que eu conheça assim diretamente que tenha pego. Pessoal com quem eu converso na internet, nos grupos de Facebook, esse pessoal apareceu um monte infectado, infelizmente. Tem alguns que para quem eu tentei dar algum suporte, conversar um pouco, trocar algumas ideias para evitar alguma complicação. Tem um monte de gente que se acha abençoada, achando que a gente tem que paparicar e falar amém para tudo, que tudo vai sair bem. Pode ser, pode não ser, é sempre uma aposta, né? Eu acho que se prevenir é melhor, além assim, não quero dar a impressão errada, tá? Eu não estou falando que religião é ruim, não estou falando que crença é ruim. Se você reza, se você acredita em Deus, se você pede bênção, não tem nenhum problema, isso vai fazer muito bem, desde que você nunca se esqueça do ditado: Deus ajuda a quem se ajuda. Né? Não adianta nada você sair por aí lambendo corrimão se você não tomou a vacina. Né? Não importa quanta reza brava que você fizer, não vai te proteger. Você precisa rezar enquanto toma a vacina e usa máscara, evitando de lamber corrimão. Isso vai te salvar. Né? Rezar desse jeito vai te salvar. Então, desculpa se alguém se sentiu ofendido. Não estou querendo desrespeitar a crença de ninguém. Dito isso, né? Então, esse inverno, se as empreiteiras tiveram o cuidado de manter o banco de reserva lotado para mais uma onda,
aí não vai aparecer muita oferta de emprego. Mas não, algumas empreiteiras não são grandes o suficientes para manter tanta gente assim em banho-maria, né? Talvez eles façam um rodízio, né? Ah, um dia você vai trabalhar, outro dia você vai trabalhar, outro dia aquele outro vai trabalhar, para a mesma vaga de emprego, né? Então são 3 pessoas na mesma vaga, né? E só que assim que a pandemia acabar de vez e o pessoal reclamar de quero trabalhar mais dias, quero trabalhar pelo menos 4 ou 5 dias na semana, ou a empreiteira arranja mais serviço ou então dispensa 2 para ficar só com um de cada 3. Aí vai ser fogo, né? Se as empreiteiras não se precaveram desse jeito, aí então vai ter aquela explosão de oferta de emprego de novo nesse inverno. Pode ir para qualquer um dos dois lados. Se a gente vê um monte de oferta de emprego nas mídias de novo, é porque as empreiteiras ou não estavam contando com a repetição da história, que eu acho um pouco difícil, porque já só fazem 2 meses que aconteceu, ou, né, ou então eles vão realmente vai ficar todo mundo quieto, porque mesmo ficando todo mundo doente, não tem oferta suficiente de emprego para um monte de gente desempregada. Se nada estranho acontecer, eu acho que vai ter uma nova explosão de ofertas de emprego e com ótimas condições de trabalho, ótimos salários. Infelizmente, isso vai ser uma péssima notícia, né? Quer dizer que um monte de gente não estava preparada ou não estava se protegendo o suficiente. Isso tudo podia ter sido evitado, né? Mesmo aqui no Japão, né? Se não fosse essa gana de a gente tem que fazer as Olimpíadas de qualquer maneira. Já passou um ano, estamos protelando há muito tempo. Eu acho que podia ter evitado, sim. Podia ter deixado para o próximo ano, porque em janeiro todo mundo que quiser ser vacinado vai conseguir ser vacinado. Aí vai sobrar só os negacionistas mesmo. Daí, né, em janeiro, declararia: a pandemia no Japão está vencida. Aí sim, faz as Olimpíadas 2 anos depois de 2020, mas né, 2022 não é tão ruim. Lógico, ia estar calhando junto com a Copa do Mundo, mas qual o problema, né? Copa do Mundo e Olimpíadas ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu não vejo nada que prejudicasse muito, a não ser que a pessoa realmente queira visitar os 2 eventos ao mesmo tempo, aí ia ser fogo, né? Mas de um jeito ou de outro, é isso que eu tô achando que vai acontecer, tá? Mas é lógico, pode acontecer de duas maneiras diferentes. Vai ter muitas infecções de novo, porque 25% da população ainda é muita gente sem vacina. A segunda dose da vacina, né? Sejamos bem claros. Porque a primeira dose eu acho que já passou de 70%, 70 e tantos por cento. Mas segunda dose ainda está em 60%. Segunda dose no final do ano vai ser uns 75%. E por isso que eu estou falando, né? 25% ainda não vai estar com a segunda dose da vacina. Então esse pessoal ainda vai estar sofrendo com a pandemia. E né, eu acho que vai ter uma nova onda de substituição em cargos nos empregos. Um monte de gente ficando de molho, um monte de gente se afastando do serviço, um monte de gente tendo de ser recolocado, né, nessas vagas. E se as empreiteiras tiverem o cuidado de se preparar, aí é claro que não vai ter oferta de empregos, porque vai ter um monte de gente já reservado para aquela vaga. Mas ainda assim não muda o fato de que as hospitalizações vão ter um pico de novo, né? E
porque 75% da população achando que está tudo bem é muito pior do que 50% da população achando que está tudo bem, eu acho que vai ser pior. Vai, assim, o impacto vai ser bem maior, a contagem vai ser bem maior. Francamente, né, desculpa estar sendo repetitivo, mas 40 mortos por dia agora não é muito diferente de antes do feriadão, antes das Olimpíadas. Quando acho que estava em 25, no máximo 30 mortos por dia. Né? E naquela época ainda eram idosos que estavam morrendo, não eram jovens igual agora. Considerações, né? Ninguém liga mais para isso, né? Afinal de contas, a vacina está aí. É, enquanto não surgir nenhuma nova variante que seja mais ameaçadora, acho que isso já é assunto morto, infelizmente. Mas para todo mundo que está interessado em oferta de empregos no Japão, é isso daí que a gente tem que se basear nos próximos meses. Janeiro a conversa muda completamente. Né? Aí sim vai ter crescimento econômico, vai ter novas vagas de emprego realmente surgindo, aí sim vai ter a necessidade de novos trabalhadores. E esse mês agora, né, outubro, hoje é 1º de outubro, tá? Várias fábricas, várias montadoras estão dizendo que vão parar, pelo menos alguns dias desse mês, metade do mês, provavelmente. É a falta de semicondutores. Os semicondutores são fabricados em vários países, Tailândia, Taiwan, China, alguns lugares que ainda não conseguiram controlar a pandemia. Né? E como está faltando trabalhadores lá, então não tem como fazer os semicondutores e mandar aqui para o Japão. Né? A Toyota, Mitsubishi, várias